Sendo assim, eu vou passar a oportunidade para minha esposa, para ela tirar a oferta, né? Em nome de Jesus. Para ela tirar a oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, a paz e a graça. Graças ao nosso bom Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muita gratidão a Deus. Melhor e muito mais agradecer do que pedir, né? Mas nós também podemos pedir, né? Pedir aquilo que é da vontade dele, né? Ele nos concede. Amém? Glória a Deus. Peço os irmãos que coloquem de pé, né? Para a gente fazer uma oração, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos mais uma vez no Teu nome. Em nome de Jesus, Pai querido, reconhecendo, Pai querido, que somos completamente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, reconhecendo, Pai querido, que o Senhor é o provedor de tudo. Em nome de Jesus, o Pai Santo, maravilhoso, pedimos, Senhor, continuar abençoando, Pai querido, essa obra. Em nome de Jesus, apresento, Senhor, a vida de cada irmão aqui presente. Apresento, Pai querido, a vida de todos os familiares, as parentelas aqui representadas. Em nome de Jesus, Pai querido, apresentamos, Senhor, a vida, Pai querido, daquelas pessoas que estão necessitadas. Em nome de Jesus, Pai querido, pedimos que derrama, Pai querido, bênçãos sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, as bênçãos, Pai querido, do céu, a bênção, Pai querido, espiritual. Em nome de Jesus, Pai querido, nós pedimos, Senhor, coloca fome e sede, Pai querido, em nossos corações de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai Santo maravilhoso. Em nome de Jesus, abra portas, Pai querido, de emprego. Aquelas pessoas, Pai, a quais estão precisando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos completamente agradecidos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou, até aqui nos sustentou o Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, nós agradecemos e dizemos amém. Glória a Deus. Os irmãos que trouxeram suas ofertas, né? Seus dias podem ofertar na casa do Senhor. Vou estar cantando um louvor em nome de Jesus. Aleluia. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Como aconteceu com o irmão Moisés, que estendeu a vara sobre o mar, o mar se abriu e o povo passou. Hoje vai se abrir para você passar. Como aconteceu com o irmão Moisés, que estendeu a vara sobre o mar, o mar se abriu e o povo passou. Hoje vai se abrir para você passar. E toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. Quem está caído eu vou lhe falar, tem um anjo aqui neste lugar, já chegou do céu pra te levantar, basta você crer e dar lugar. Quem está caído eu vou lhe falar, tem um anjo aqui neste lugar, já chegou do céu pra te levantar, basta você crer e dar lugar. Em toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada é, em nome de Jesus de Nazaré. E toda barreira por terra cai, todo impedimento agora sai, e toda doença curada
curada é, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos de palmas para o nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, né? Deus envia anjos, irmãos. Deus envia anjos na terra para nos dar vitória, para quebrar a cadeia, para quebrar o laço. Tem muitos anjos aqui nessa terra para nos ajudar nessa batalha, porque nós estamos numa guerra travada e a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, os príncipes e as hostes espirituais das trevas, da maldade, da escuridão. Por isso que tem muitos anjos aqui na terra, para nos dar vitória, para nos dar livramento, para nos proteger, porque o amor de Deus por nós é um amor sem condição. Enquanto nós estivermos vivos, quando nós estivermos respirando, há uma batalha no céu por causa da nossa alma. Porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço pelas nossas almas. Então é bom nós reconhecer isso. É bom nós ficar firmes. Reconhecer o amor de Deus. Reconhecer o amor de Deus para conosco. Para que assim nós alinhamos a nossa fraca força com a força toda de Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor. Por quê? Nós somos fracos. Mas o nosso Jesus, meu filho, já venceu até a morte. Nada pode vencer ele. E se você se alinhar a ele, se você se ajustar, se você estiver na videira, como ele diz, eu sou a videira, o Pai é o lavrador e vós é os ramos. Todos os ramos que estão ligados em mim, esses dão muitos. Se nós estiver ligado na videira, pode vir o vento, pode vir sacudindo mesmo. Se nós estiver com o nosso pé na rocha, pode vir o vento. Quando passar a tempestade, a enchente bater forte contra a casa, quando acabar aquele barulho todo, as pessoas vão olhar assim, não caiu não, rapaz. Não. Está na rocha. Está na igreja. Eles falam assim, está na igreja, mas não é igreja, nós estamos em Cristo. Eles falam, está na igreja. Como é que aquela mulher, como é que aquele homem suportou aquela aflição? Porque ela é da igreja. Não é porque ela é da igreja. É porque está na rocha assim, ó. Firmou na rocha, pode vir o vento, pode vir enchente, pode bater o vento forte contra aquela casa. Quando passar tudo, a casa ficou firme. Glória a Deus. Jesus, ele sustenta, irmão. Vale muito a pena. Lá, o pai Vicente passou por muita luta. Nunca vi aquele homem murmurar na cama. Nunca vi ele murmurar. Firme na rocha. Ó. Isso é um exemplo para nós, irmão. É um exemplo para nós seguir, firme na rocha. Um homem que serviu a Deus a vida quase toda, mais de 40 anos servindo a Deus com lealdade, fazendo visita, pregando a palavra com sinceridade. Vai para a cama, ele podia falar com Deus, para Senhor, o senhor é ruim comigo? Por que o senhor me fez isso comigo? Não falou nada, não pouquinho, irmão. Perguntava ele, guardou a fé, irmão? A fé está guardada. Ele falou, a fé está guardada. A fé está guardada, pai? A fé está guardada. Nós precisamos de guardar a fé. Nos momentos difíceis, nos momentos que a gente ora e às vezes não vê nada. Está orando, não está ouvindo a voz, mas ele está ouvindo. Igual Jó, irmão. Jó orava a Deus e Deus não respondia nada. Jesus também orava no Getsemane, Deus não respondia nada. Portanto, na cruz ele falou, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Deus não ouviu nada, não falou nada. No dia de prova, no dia de luta, irmão, a gente não ouve a voz, não. Mas se a gente for perseverante, ficar firme, lá na frente, o Senhor vai nos dar a vitória e Ele vai falar. Igual falou de Jó, falou a respeito de Jó. Você viu meu servo Jó, Satanás? Mesmo ele não merecendo, eu deixei você colocar ele lá, prova. Mas no entanto ele continuou fiel, leal, íntegro, continuou firme na posição. Não me rejeitou igual você falou, não. Nós precisamos passar por prova, nós passamos por prova. A Bíblia fala de prova, provação, e a gente não sabe em que área que a gente vai ser provado. A provação ela chega um dia mal, assim, está tudo normal, concor?
A Bíblia diz de Jó que os filhos de Jó estavam dando um banquete, estava tudo tranquilo. Com um pouco chegou o empregado e falou: ó, os caldeus mataram todas suas mulas, nós trabalhando na terra, de repente, ó, matou tudo. Aquele nem tinha acabado de falar, ainda chegou outra notícia pior. Até chegar nos filhos dele. Ó, nós estávamos, seu filho mais velho estava dando um banquete, como de costume, as meninas, as 3 meninas também estavam, os filhos estavam tudo lá, com um pouco bateu um vento forte naquela casa, veio um vento do deserto, ó, só sobrou só eu para te trazer a notícia. Que notícia ruim que ele foi levar para te trazer a notícia. Não sobrou ninguém não, sobrou só eu, seu filho está tudo morto. Jó rapou a cabeça e adorou a Deus. Ele não murmurou, não é? Então a gente tem que ficar firme, que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar para frente. Amém? Eu vou convidar minha esposa para cantar um hino comigo aqui. Na verdade, eu acho que é mais ela que vai cantar. Né? É o hino da irmã que canta, como é que é? Aquele hino lá do Evangelho. O Evangelho nesse mundo foi pregado, mas muitos nem sequer deu atenção. Infelizmente, muitos vão ser condenados. E no inferno vão viver na escuridão, porque rejeitou o Evangelho. Amém? Glória a Deus. O Evangelho neste mundo foi pregado, mas muita gente nem sequer deu atenção. Infelizmente, muitos vão ser condenados e no inferno vai viver na escuridão. Oh, que dia triste para aqueles que não fez brilhar a luz. Realmente, meus irmãos, vai ser difícil para aqueles que não aceitou Jesus e muitos outros que caíram no pecado, distanciaram dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Lá no céu não vai entrar um desviado, está escrito, foi Jesus que avisou. Oh, que dia triste para aqueles que não fez brilhar a luz. Realmente, meus irmãos, vai ser difícil para aqueles que não aceitou Jesus. Que dia triste para o povo deste mundo, quando a igreja o Senhor arrebatar. O pastor vai ser fiel e tão profundo, nem mesmo a morte ninguém poderá encontrar. Oh, que dia triste para aqueles que não fez brilhar a luz. Realmente, meus irmãos, vai ser difícil para aqueles que não aceitou Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar ação de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Esse hino nós aprendemos a cantar ele com a irmã Pia. Irmã Pia, né? É, muito bonito, né? O Evangelho nesse mundo foi pregado. Há quantos anos o Evangelho está sendo pregado nesse mundo? O Evangelho da salvação, o Evangelho do perdão, o Evangelho de nós largar nossos próprios interesses,
o evangelho do amor, o evangelho que nos aproxima de Deus, o evangelho da verdade de Deus está sendo pregado. Mas muita gente nem sequer dá atenção. Infelizmente, muitos vão ser condenados, porque não fez brilhar a luz. Não fez brilhar a luz, não aceitou o evangelho, não aceitou a palavra de Deus, a qual nos limpa para vir morar o Espírito Santo, que é a luz de Deus nas nossas vidas. A maior bênção, irmão, tem falado, a maior bênção que tem na face da terra não é ouro e nem prata, não é casa, não é sítio, não é fazenda, não é casa na praia. O maior tesouro que tem aqui na terra é o Espírito Santo. E muitas pessoas têm rejeitado esse Espírito Santo. Não tem dado lugar. Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que chegue, ó. Mas as pessoas têm cerrado o coração, têm fechado a porta para Jesus Cristo. E por causa disso, muitos têm parado no inferno, muitos já estão na condenação eterna, porque rejeitou o Filho de Deus, a qual Deus escolheu para salvar o homem. Tem rejeitado. O Evangelho está continuando sendo pregado. Está falando muitas coisas do Evangelho, critica, rejeita, bate a porta na cara dos enviados de Deus. E não sabe que está rejeitando a salvação da alma. Não sabe o que está fazendo. Vive como animais selvagens, que não tem o conhecimento, não tem tempo para Deus. O homem está numa correria assim atrás de coisa, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. O filho está de mal pior, porque não tem tempo de fazer uma oração em casa, não tem tempo de apresentar o filho a Deus, não tem tempo para nada, só conquistar coisa. Aí Jesus vem falar o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma e ser destruído. Depois, irmão, que a alma caiu no inferno, não há nada que o homem possa fazer para tê-la novamente. É uma chance só que nós temos. É enquanto nós estamos vivos. Depois da morte, cada um vai para o juízo de Deus. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Satanás tem enganado muitas pessoas com coisas com modas. A moda de Cristo, o modelo de Cristo, ninguém nem se importa a seguir. O modelo que é mais importante ser seguido é o modelo de Cristo. Jesus orou, as pessoas não importam de orar. Jesus foi leal a Deus, as pessoas não se importam de ser leal a Deus. Aí um cantor, uma atriz, lança uma moda de roupa, todo mundo está comprando aquela roupa. Seguindo, segue Lula, segue Bolsonaro, segue muitas coisas, e Jesus não segue. Vai ser enganado, irmão. Abra a sua mente, irmão. Sai da escuridão, das trevas. Por que isso? Porque o Satanás tem conservado a mente de muitos na escuridão, para que não veja a luz que brilha sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E por causa disso, irmão, muitos têm padecido da alma. A morte do corpo, irmão, a morte do corpo, quase todo mundo vai morrer. A morte do corpo. Porque Deus falou, não é bom que o homem viva eternamente mais. 70, 80 anos, passou disso, é cansaço e fadiga. A morte do corpo não tem problema. A morte do corpo vai morrer. A maioria de nós que estamos aqui, nós vamos padecer da morte do corpo. Mas nós temos que se preocupar, é quando o Senhor nos chamar, quando vencer o nosso tempo, nós estamos preparados para ser recebidos lá na glória? Nós estamos levando uma vida como um servo fiel, como um servo obediente à palavra de Deus, ou nós estamos fazendo do nosso jeito? E eu quero falar, para quem está fazendo do jeito, não dá certo não. Do seu jeito não dá certo, do meu jeito não dá certo, é do jeito de Deus. Então, irmãos, nós devemos voltar, dar importância àquilo que de fato é importante. Qualquer um vai no TikTok e inventa uma moda lá, todo mundo seguindo. Inventa uma palavra, todo mundo repetindo a palavra. Como é que pode? Como é que não fazer, gente? Caminhando a passo firme para o inferno. Você pergunta às pessoas, para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Mas ele está correndo no caminho do inferno.
Está querendo ir para o céu. Com a boca, aí Jesus fala, Deus falou assim, o meu povo com a boca diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Longe. Não tem tempo para ele. Não tem tempo para ele. A boca está falando, eu amo a Deus, eu tenho muita fé com Deus. A sua fé com Deus, a sua fé sem a obra é morta. A fé sem a obra é morta. A Bíblia de Tiago diz que assim como o corpo, seu espírito está morto, assim a fé sem a obra é morta. Eu tenho muita fé com Deus. O Satanás também tem. Tiago diz, crê que há só um Deus? Pois bem, é bom você crer mesmo. Porque o Satanás também crê. E ele treme de medo. Você fala o nome de Deus e ela cai por terra. O homem não. O homem rejeita, critica, blasfema. O homem é assim. O homem não tem temor de Deus, não. Mas, irmãos, isso é só enquanto o homem está vivo. Quando Jesus sentar no trono, é só na graça. Quando Jesus vir para julgar a nação, todos vão se prostrar. Aí vai ser tarde. Você faz que todos os joelhos vão se prostrar e vão ter que declarar abertamente. Até os ímpios, os salvos, todos vão se prostrar diante daquele que está no trono e cada um vai receber de acordo com as suas obras. Eu não vou poder julgar a culpa da minha esposa. A minha esposa que me atrapalhou. Não é isso não, meu filho. A Bíblia diz que vai ter duas pessoas no campo, dois homens no campo, trabalhando no campo. Um vai ser levado e outro o obediente vai embora. O desobediente vai ser deixado. Duas mulheres no moinho moendo trigo. Um vai ser levado e a outra vai. Nesse dia não vai adiantar o filho agarrar na saia da mãe, não vai adiantar o marido agarrar no pé da esposa, não vai adiantar a esposa agarrar no pé do marido, que não vai adiantar. Cada um vai com aquilo que fez. A Bíblia diz das 10 virgens que eu peguei aqui no último culto. 5 eram prudentes e 5 eram loucos, fazendo as coisas do jeito comigo. As 5 prudentes entrou para a festa. Até que as outras foram caçar com cerco, buscar o azeite, não deu tempo. Aí o que acontece? O noivo entrou, aqueles que estavam prontos entrou também. E depois as outras, o Senhor falou, eu não conheço vocês não. Eu não conheço, eu não busco isso. Na época de Noé também foi assim, meu. A Bíblia diz que Noé passou 40 anos construindo aquela arca. E o povo comia, bebia e dava em casamento farreando. Não queria nada com a pregação de Noé. Hoje é a mesma coisa. Não quer nada com a pregação de Deus. Mas aí, o povo, Noé entrou na arca e o povo não sabia o que estava acontecendo, que foi secreto. O tempo foi escurecendo, de repente, que nunca tinha chovido na terra. De repente, as águas começaram a cair e Noé já estava dentro da arca. Noé já estava garantido lá dentro. E Noé fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora. E talvez Noé falar, tem um parente meu lá fora. Tem um parente em ti meu, tem irmão meu lá, eu vou abrir a porta para ele. Deus selou a porta por fora. E de repente o povo começou. Bem que Noé falou, já era tarde, irmão. É igual as 5 moças sem juízo lá, loucas. Já era tarde. Quando elas foram perceber, já era tarde. Na época de Ló também, na cidade de Sodoma e Gomorra, também foi a mesma coisa. O anjo foi lá, 2 anjos naquela cidade, para tirar Ló de lá. E Ló pegou a palavra naquela cidade. Arrependa, que o Senhor não está satisfeito com a maneira de vocês viver. E eles criticando. E os anjos falaram, arruma depressa, pega a sua esposa, pega e vão sair daqui depressa, porque enquanto você não sair, nós não pode lançar fogo do céu. Quando nós saímos, o fogo comeu, o fogo desceu, irmão. O fogo desceu, ué. É assim também na volta de Cristo, irmão. Tem um corinho que fala assim, não vai sobrar nem raiz, nem ramo, quando o Senhor vier nos buscar. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo, quando o Senhor vier nos buscar. Eu vou com Jesus, eu vou com Jesus, eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus, eu vou com
Quem tiver pronto daquele dia, vai subir para as nuvens. E quem não tiver pronto? Quem não tiver pronto, vai ficar. Né? Então, irmão, nós vamos ler a passagem aqui, que está em Marcos 8. E Jesus, ele chama nós, irmão, para despertar. Agora é tempo de nós despertar para a salvação. Agora não é hora de nós brincar de crente, não, irmão. É hora de nós buscar uma comunhão séria. Buscar uma comunhão séria com Jesus. Acertar os ponteiros. Colocar a nossa vida em ordem. Para que nós vamos morar na glória. Muitos ainda estão pegando sobre prosperidade, sobre riqueza. Nós não temos tempo para isso, irmão. Nós não temos tempo para isso. Se nós tivermos o pão de cada dia, já está ótimo, irmão. Vamos dar a importância aqui, porque é importante. E Deus nos dá muito mais que o pão de cada dia. Dá ou não dá? Glória a Deus. Dá muito mais que o pão de cada dia. É Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 8, 34. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que façam bastante silêncio, as crianças também, as crianças maiorzinhas, fiquem em silêncio aí para nós entender a palavra de Deus. 34 diz assim: e chamando a si mesmo a multidão, como seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveito ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer entre essa geração de adúltero e pecadora, se envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai e com os teus santos anjos. Disse-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hão de provarão a morte, não provarão a morte, sem que veja a chegada do reino de Deus com poder. Então aqui Jesus, ele chama, ele nos desperta, ele chamou os discípulos, chamou a multidão, chamou os discípulos e começou a ensinar. E ele diz assim, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, deixe os seus próprios interesses, pega a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida em si mesmo, com as suas forças do seu braço, com os seus pensamentos, com os seus projetos, perder lá. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, a salvará. Porque qual é o proveito do homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que o homem vai dar em resgate para ter novamente? O que o homem pode dar em resgate para ter a alma de novo? Como é que nós vamos ter a salvação da nossa alma? O que nós podemos pagar para nós ter o resgate da nossa alma? Se nós buscar a salvação com as nossas forças do nosso braço, não dá certo. E Jesus continua:
E ele diz que qualquer um que se envergonhar dele, e envergonhar do evangelho dele, quando ele vier na glória do Pai dele, ele também envergonhará dessa pessoa. Ele também envergonhará dessa pessoa. Qualquer um que escandalizar o evangelho de Cristo vai ser escandalizado naquele dia. Agora o homem pode falar de Deus. O homem pode rejeitar Deus. O homem pode rejeitar Cristo. Pode falar que Cristo era gay. Pode falar muitas coisas. O homem pode falar o que quiser. Mas naquele dia não vai ter. Naquele dia não vai ter jeito. Ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém vai escapar de ficar diante daquele que está sentado no trono. Até Adão, Eva, que foram os primeiros homens, vai apresentar diante daquele que está sentado no trono. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, tudo vai apresentar diante daquele que está sentado no trono. O julgamento que vai ter agora é dos vivos e dos mortos. Ninguém vai escapar do julgamento final. Cada um vai apresentar as suas obras. Irmão, e eu não vou poder falar. Senhor, eu não tive oportunidade. Você teve a oportunidade que todos precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado a todo lugar. Em todo lugar, irmão, se ouve falar do Evangelho. Liga a televisão, liga o rádio, ao celular, passa na praça, tem gente pregando o Evangelho. A pessoa passa aqui, está ouvindo o Evangelho. Quem mora aí por perto está ouvindo o Evangelho. Quem mora perto da igreja está ouvindo o Evangelho. Não tem desculpa. Não vai ter desculpa naquele dia. Não vai ter por onde correr. Todo homem que já morreu teve a oportunidade de salvação por meio da pregação dessa palavra. Não morreu nenhum homem que não ouviu a pregação. Até Adão, primeiro homem, quem pregou para Adão foi Deus. Deus falou: ó, Adão, ó, você tem autoridade sobre todas as criaturas. Está tudo na sua mão aqui na terra. Você vai colocar nome nos animais todos. Eu te entreguei a Eva, você colocou o nome dela. Essa será chamada varoa, porque é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. A quem vai chamar leão, a quem vai chamar touro. Assim, né? Não foi? Foi assim que Deus fez, não foi? Mas Deus profetizou para ele: ó, tem uma árvore aqui no meio do jardim, dessa não comerás. Porque no dia que comer dela, certamente morre. E Adão desobedeceu. Morreu ou não morreu? Morreu. Morreu na carne, não. Morreu no espírito. Fez separação entre Deus e Adão. O pecado faz separação entre você e Deus. O pecado faz separação entre eu e Deus. O pecado não confessado e não abandonado. O pecado não confessado e não abandonado separa o homem de Deus. E se o homem não confessar os seus pecados e não abandonar a prática pecaminosa, ele está caminhando a passo largo para o inferno. Satanás só está esperando a carcaça cair para ele levar para o inferno. Jesus, ele conta uma parábola do rico e do Lázaro. Ele diz que o rico mendigava na casa, na porta do rico. O Lázaro ele mendigava na porta do rico, ali, pedindo, comendo a migalha do rico. Aqui não tinha o que comer. Mas ele era um homem reto, porque ele não falava que o rico era ruim, não. Ele não falou que o rico era ruim, não. Ô, me ruim, me dá nada. Ele foi sobreviver do jeito que dava. E esse pobre, ele morreu. Morreu quem veio buscar ele. Morreu quem veio buscar ele, né? Os anjos. Eita, coisa boa é a gente morrer. Antes de você morrer, você vê aquele anjão, ó. Eu vim aqui para te buscar você. Eita, que glória, hein? É bom quando você está num lugar, você está orando com a pessoa, o inimigo fala: o anjo de Deus está aqui. Eita, aí a gente fica até mais seguro. Você fica até mais fortalecido. Aí o anjo do Senhor vem buscar o Lázaro. Levou para o seio da. Você está garantido, você passou para a sua vida. Passou um tempo, o rico também morreu. Mas não fala que o rico veio buscar. O rico morreu e caiu na
sepultura, no abismo. Ele caiu num lugar que ele relata que eu estou queimando em chão. O lugar que está quente demais, pai Abraão. Ele olhou para cima e viu Lázaro ao lado do pai Abraão. Falou, o trem aqui está pegando. O fogo aqui está muito quente. Então um golinho d'água. Manda que Lázaro, ó, pinga, molha o dedo e refresca a minha língua, porque eu estou queimando, hein? E não foi o dinheiro que levou ele para o inferno. Foi a falta do temor, falta da obediência a Deus. Porque Deus fala que nós temos que ajudar os necessitados. Ele não obedeceu isso não. Está obedecendo isso? Está reparando quem está em necessidade para ajudar? No pouco que a gente tem, precisa ter muito, não é no pouco mesmo. Não espera ter muito não, senão não ajuda ninguém. No pouco. E aí o rico falou assim, pai Abraão, eu estou queimando em chamas aqui. E o pai Abraão falou, não, você já viveu a sua vida boa na terra. Você viveu o privilégio na terra. Você viveu aí, cumpriu o que Jesus falou. O que adiantou ele viver a vida boa aqui na terra? Né? Deleites, né? Autoridade, poder, convidando pessoas de alta sociedade para comer, pessoas que não precisavam de comer, em vez de chamar os pobres, não, foi chamar prefeito, autoridade, juiz, reis, para comer na mesa dele lá, e deixando-os necessitados. Aí quando ele viu Lázaro, ele deve ter pensado, tá errado isso, era para mim estar lá, ué. Esse negócio está errado, é eu que devia estar lá, esse cara tinha que estar aqui. Mas Deus, ele trabalha na conta não do homem. E aí o que acontece? E o rico foi parar para o inferno consciente. Olha no ele, falou que estava lá em Maceió. Ele falou, se é assim, pai Abraão, eu sei que não tem jeito. Pai Abraão falou, um abismo aqui que faz separação. De forma que quem está no céu não pode ir para o inferno. Tem uma separação. Quem está no céu também não pode ir para o inferno. Né? Cada um recebeu de acordo com a sua obra. E aí ele lembrou, ele falou, ele estava consciente. A consciência dele, ele falou, tem 5 irmãos. Ih, rapaz, tem 5 irmãos lá na casa do meu pai. E meus irmãos estão no mesmo caminho que eu estava. Eles estão em pecado. Manda para o Lázaro ressuscitar. Faz que Lázaro ressuscite e vai na casa do meu pai para pregar para meus irmãos. Porque para eles ainda a esperança que eles estão vivos. Eles não vivem para esse lugar de... Amém. Se já pensou se os irmãos deles estivessem levando uma vida obediente com Deus, ele fala, meus irmãos, vai para cada um. Porque eles estão levando uma vida diferente da minha. Eles são tementes a Deus. Não, ele falou, não, manda ir lá pregar depressa. Porque senão eles vão vir para esse lugar de consciente, irmão. O inferno é consciente. Quem vai para o inferno está consciente das obras que fez, que rejeitou o evangelho, ó. Rejeitou o bem, rejeitou a luz. Não quis obedecer a palavra de Deus. Ninguém pode falar que eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui, não. Eu estou aqui enganado, o Senhor enganou e me jogou aqui. Não, consciente. Hora nenhuma, o rico falou que estava lá sem merecer. Né? Então, irmãos, nós devemos aproveitar os nossos dias aqui nessa terra para fazer com que você, para alinhar a nossa vida, para receber os privilégios que Deus tem para nós. É muitos privilégios, é muito pouco dever que nós temos e muito privilégio. Mas só que nós temos que largar os nossos próprios interesses. Pegar a cruz. A cruz, irmãos, cruz é sinal de dificuldade, de luta. Largar os nossos próprios interesses, pegar a cruz e seguir Jesus. É isso que eu falei. As pessoas seguem qualquer coisa. Coloca uma música lá e está dançando. Né? É só assim, ó. TikTok, ó. Vai para lá, vem para cá, né? O evangelho está seguindo. E naquele dia vai apresentar o quê? Você pergunta a essas pessoas, eu quero morar no céu. Ou você quer ir, eu quero ir para o céu. Quer? Se você quiser ser um médico, você vai falar, eu quero ser um médico. Você que não vai fazer uma medicina para você ver se você vai ser. Não vai esforçar, não, todo dia lá na sala de aula, para você estudar, para você passar. Tem que passar ainda para pegar o diploma. Não é ficar lá enrolando, não. Enchendo linguiça na sala, não. Na sua sala, tem pessoas que ficam enchendo linguiça lá.
Tem alguns que enxergam. Não é ficar enrolando lá na sala de aula, não. É estudar mesmo para passar. É abrir mão de uma festa no final de semana para estudar para passar na prova. Porque senão chega no final do ano, bomba. Você não formou, não. Não passou. Naquele dia vai ter muita gente que vai tomar bomba. As 5 virgens, 6 juízes, irmãos, ela ia para a mesma festa, caminhando para o mesmo caminho, ela ia para o mesmo lugar. O meu noivo era o mesmo, o objetivo delas era o mesmo, só que o propósito delas, das 5 estavam desviados, está fora da ordenança de Deus. Está fora. Aí o que acontece? As 5 que estavam alinhadas com a palavra de Deus, que tinha que levar, qual é a ordem? Levar a lamparina acesa com óleo de reserva. Porque quando acabar o óleo, põe mais óleo, o fogo tem que ir aceso. A lamparina não pode ir apagada, não. Quem quer a lamparina? É o Espírito Santo. Nós devemos manter o contato. Manter o contato com o Espírito Santo, irmão, para a lamparina estar acesa. Com a lamparina apagada, ninguém entra lá. Aí ela falou, nós vamos para o mesmo lugar. Vocês é bobo demais. Vocês é bobo demais. Levar óleo de reserva, levar essa vazia aí. Não precisa disso, não. Não precisa. Nós vamos para o mesmo lugar. Deus é amor. O noivo nos ama, nós vamos ter a mesma coisa. Mas na hora, muito. Tem muitas pessoas que falam que muitas coisas não tem nada a ver. Não precisa de ir na igreja todo dia, não. Para que isso? Precisa nada, mas se você quiser formar no vestibular, você tem que ir lá na sala de aula todo dia, de segunda a sexta. E lá e estudar ainda. Não ficar enrolando, não. Mas para morar no céu não precisa. Vai fazer uma medicina, tem que ir lá todo dia, enfermagem todo dia. Você volta de aula? Pois é, vai todo dia, de segunda a sexta. Ainda corre o risco de tomar bomba. Se não prestar atenção, se não fazer as coisas direito, se não for obediente ao professor. E quem é nosso professor no mundo espiritual? Jesus fala, é preciso que você largue seus próprios interesses, pega a sua cruz e me siga. Onde é que eu pôr o pé? Vocês põem o pé, se eu pôr o pé aqui, vocês põem o pé atrás, ele me seguindo. Jesus falou com Pedro, irmão, a palavra mais bonita. Venha comigo, Pedro, venha comigo, que eu vou fazer de você um pescador de... Você não sabe pescar alma, não, Pedro. Você não sabe mexer com essas coisas, não. Mas eu vou te fazer, eu vou te ensinar. Mas você tem que andar comigo, meu filho. Se você não andar comigo, você não vai aprender. E Pedro e os outros discípulos andou com Jesus 3 anos. Virou ou não virou pescador de alma? O homem e a mulher que anda com Jesus, irmão. Anda com Jesus. Mas não é só andar com Jesus, não. Tem que andar e tem que ser obediente. Porque Judas também andou com Jesus. Judas andou, não andou? Judas andou, participou da ceia com Jesus. Judas expulsou demônio quando Jesus enviou os 12 discípulos, depois enviou 72, ele expulsou demônio também, mas ele não obedeceu. Obedeceu não vai, não. Então nós precisamos obedecer, não ter vergonha do Evangelho e nem de Cristo Jesus. Aqui, ó, no 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e amor do Evangelho. Qualquer que perder a sua vida por amor a mim e o amor do Evangelho. Nós temos que amar essa palavra aqui. Tá? Nós temos que amar essa palavra. Nós temos que amar essa palavra. Né? Se nós não amarmos essa palavra, não vai. Jesus falou: qualquer que amar a mim e amar o Evangelho, salvar-se. Salvar-se. No versículo 36 diz assim: que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Que adianta você ter uns 50 milhões de reais na sua conta e a sua alma lá no inferno igual rico? O rico tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era respeitado, ele era conhecido.
Se ele lançasse uma palavra lá, se ele lançasse uma palavra, a palavra dele tinha um peso. Só aqui na terra. Lá em cima não. Lá em cima ele não tinha carta branca, não, irmão. A carta dele estava suja lá no céu. Ele só tinha carta branca só no meio dos homens aqui, fazendo banquete todo dia, para se aparecer. A Bíblia diz que ele vestia roupas de pano, de purpurina, vestia roupa e ficava, quem sabe ele ficava desfilando meio convidado assim, ó, com o peito em pé, ó, né? E aqui é o presidente aí, ó, né? Ele vai para lá, e vem para cá, e todo mundo abraçando ele. Esse homem é um homem mesmo, hein? Esse cara é um bom rei para nós, né? Mas lá em cima ele tinha a ficha suja. O rico, o pobre que estava lá, deitado lá na rua. Os homens, quem sabe as pessoas passavam, que esse homem está fedendo na calçada aqui, tira esse cara aqui. Sei que esse cara está fazendo aqui. Glória assim, a Deus. Né? Quem sabe dar um chute na canela dele. Fala, por que você não rapa fora daqui, rapaz? Você está morando perto da casa, os puxa-saco. Né? Os puxa-saco do rico lá. Ô, esse cara está atrapalhando a sua casa aqui. Por que você não tira esse cara daqui, né? Mas ele não tinha a ficha limpa aqui na terra, não. Aqui na terra ele não tinha prestígio, não. Ele era rejeitado, era humilhado. Mas lá em cima Deus enviou o homem. Aleluia. Deus enviou, vai lá buscar meu servo lá. Aquele é um servo fiel. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmão? Tem muitas pessoas que têm o nariz em pé. Né? Quer humilhar os outros. Mas com Deus não tem a ficha. Nós precisamos de limpar a nossa ficha com Jesus, irmão. Nós precisamos de fazer uma oração. A nossa oração, ela precisa de passar desse teto. Precisa de passar do primeiro céu, do segundo céu e chegar no trono de Deus, irmão. A nossa oração precisa ser atendida. Mas como é que a nossa oração é atendida, sendo que nós não amamos a Cristo e não amamos o Evangelho? E aproveita que tem um homem ganhar o mundo todo, ser reconhecido e perder a alma e ser destruído. O que o homem pode pagar para ter a vida verdadeira de novo? O que nós podemos pagar? Com ouro? Eu nem tenho. Então eu tenho que ficar firme com Jesus, que eu não tenho nada para me pagar. Nem de coisa material eu não tenho. Eu não tenho valor nenhum. Apesar que valor não resolve, que Deus não está preocupado com isso. Mas eu não tenho nada para pagar. Tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Tudo que nós temos é a graça de Deus. Glória o a amor Deus. de Deus. Glória A compaixão, o perdão, a bondade, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. Glória Ele foi a Deus. longânimo, ele foi suficiente em perdoar os nossos pecados e ainda é. Porque ele não tem prazer que uma alma se perca, mas que todos tenham a salvação. Então aqui diz no 38, porque qualquer que antes está essa geração adúltera e pecadora, envergonhar de mim e da minha palavra, também o Filho do Homem envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com teu santo Espírito. Então, se nós tiver vergonha do Evangelho, tem vergonha de pregar a palavra? Quem tem vergonha de pregar a palavra? Pois é, não vai ter não. Não pode? Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Apóstolo Paulo falou que eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Primeiro os judeus e depois os não. Nós temos que ter vergonha do pecado, da mentira, da desobediência a Deus, daquilo que Deus rejeita. De pregar essa palavra, não. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos, irmãos, aproveitar os nossos dias aqui na terra para nós cumprir o nosso chamado. Deus, eu tenho palavra. Deus, ele tem propósito na vida de cada um de nós. Não só propósitos naturais, mas ele também tem propósitos espirituais. Tem 9 dons do Espírito Santo para a igreja, irmão. 9 dons para a igreja. 9 frutos, 7 frutos do Espírito Santo para a igreja.
Tem as armaduras do Espírito Santo para a igreja. Tem anjos aqui para guardar a igreja. Glória a Deus. É muita bênção, irmão. Amém, Jesus. E quando nós falamos do Evangelho, Jesus assina embaixo, ó. Pode falar que lá, se nós for fiel, se nós for leal, consertar a nossa vida com Jesus, nós podemos falar que ele assine. Os sinais acompanham quem? Você vai falar, ele vai criticar você, mas com poucos sinais está aparecendo, eles vão falar, uai, que aquilo? Que aquilo? A Cida falou, tá lá, rapaz, olha, ela não está de brincadeira não. Ih, rapaz, ela tem a carta branca com o homem lá de cima. Pode criticar, pode rejeitar, mas que vai ter que assumir. A Bíblia diz que Pedro e João, eles estavam pegando o Evangelho. Os fariseus, só do céu, não estavam gostando. Pegou ele, deu uma costa de vara neles, levou para o sinédrio, deu uma costa de vara neles, falou, não quero que você pegue o Evangelho mais não. E eles, com muita ousadia, Pedro se pôs de pé, com muita ousadia, e falou assim, ó, julgam vocês mesmo, se devemos obedecer a Deus, ou se devemos obedecer aos homens. Nós não vamos parar de pegar o Evangelho. Nós vimos e ouvimos as maravilhas que ele fez. Quem sabe o Pedro falou, nós vimos quando ele chamou Lázaro, vem para fora. Nós estávamos lá, viu? Quando ele falou, Lázaro, vem para fora, o homem depois de 4 dias morto, e o homem veio para fora. Nós estávamos lá quando ele falou, perdoados estão os seus pecados, pega a sua cama e anda. Nós estávamos lá, nós vimos sinais acontecendo. Vocês podem, quiser passar a vara, pode passar. Quiser matar, pode matar. Mas nós não podemos deixar de pegar o Evangelho. Assim. Tem homens que fazem isso aí. Tem homens de país de fora que estão morrendo, mas não nega não. E nós não podemos negar. Se nós rejeitar esse Evangelho, nós será rejeitado naquele dia. Irmão, por isso que eu falo, se Deus me levasse dessa terra, eu achava bom. Porque eu quero morar no céu. E para morar no céu nós temos que pagar preço. Até se precisar de morrer, tem que morrer sem negar. Sem negar a palavra. Jesus diz em Apocalipse 2, versículo 10, ó. Alguns de vocês vão passar pela prova durante 10 dias. Mas mesmo se tiver de morrer, seja fiel. Até o fim. E como prêmio da vitória, lhe darei a coroa da... Aquele que tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Mesmo que o medo venha. Meu filho. Nós temos que nos preparar nossa mente. Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Então nós precisamos de largar nossos próprios interesses. Pegar o Evangelho. Quem sabe nós não vamos precisar de chegar até a morte. Quem sabe nós só vamos pegar o Evangelho igual, por enquanto estamos a mão passiva aqui na nossa região. Você pode andar com a Bíblia aberta assim, ó. Você pode andar com a Bíblia para todo lado. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar aleluia. Tem país não. Tem país que eles rasgam uma parte da Bíblia assim e colocam no bolso bem escondido, coloca dentro das partes bem escondido e vai tocando aquela parte, porque se pegar com a Bíblia dessa, é preso e até morre. Não aceita. Não aceita não, irmão. A perseguição é grande. Nós temos o privilégio, nós estamos com o igual mineiro, com a faca com o queijo na mão, é só nós partir. E às vezes nós se fazemos um pouco morto. Dá um frizinho, eu não vou hoje, não. Dor de cabeça, não vou, não. Aí, vai passando um tempo, nós não vamos criando raiz. E quando a perseguição vem? E quando a luta vem? Como é que a gente vai fazer? Se nós estamos negando Jesus por causa de pouca coisa, por causa de uma roupa, talvez, por causa de um enfeite, talvez, né? Por causa de poucas coisas, nós estamos negando Jesus e não é o que for precisar de pagar com a vida. Eita, tem muita palavra para ser pagada. A Bíblia diz que o Abaddon é um dos demônios, vai trazer o quinto juízo para a terra. A Bíblia diz que ele vai soltar um exército de gafanhotos. Esses gafanhotos vão torturar por 5 meses as pessoas que não têm o sinete de Deus. O sinete é o Espírito Santo. As pessoas que não têm o Espírito Santo vão ser torturadas por 5 meses.
E a Bíblia diz que essas pessoas que não têm o sinete vai pedir a morte. Vai pedir a montanha, cai em cima de mim. Me mata, mas não vai poder. Não vai poder morrer, não. Nós não precisamos, é só nós limpar a casa. O Espírito Santo limpa a nossa vida, irmão. Para nós subir no arrebatamento, Para nós subir no arrebatamento. Eu tenho falado muito, tenho pedido hoje. Nós vamos começar um estudo aqui, que é bom, né? Nós vamos começar um estudo aqui amanhã, tá? Tá assim, tá? Amanhã nós vamos mudar a oração, né? Para vocês participarem com nós. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um culto de oração, 1 hora de oração, e depois 1 hora de estudo. Vai ser um culto normal, uns 40 minutos de oração, uns 40 minutos de ensinamento. Porque nós precisamos de ter ensinamento da palavra. Ensinamento da palavra, para nós fortalecer, para nós conhecer a palavra de Deus. A gente fortalecendo, a gente ajustando a nossa vida com a palavra de Deus. Então, nós estamos com um projeto aí de nós crescer para receber o Espírito Santo, fortalecendo a oração, né? Para a gente ir limpando a nossa casa, para a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do crente faz toda a diferença. Todo crente precisa ter o Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo é que nos guia, ele que nos dá autoridade, que nos dá poder, que nos dá direção, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos deixa sensível a Deus. Então nós precisamos. Então, nós precisamos de acertar a nossa vida. Não vamos perder tempo, não, irmão. Vamos levar o Evangelho a sério. Isso aqui é coisa séria. Jesus morreu na cruz, muitos homens e muitas mulheres foram sacrificados para que nós pudéssemos ter essa palavra na nossa mão. Muitos homens morreram na arena de Roma queimados. Cristão queimado. Nós falamos dos discípulos, mas outros, muitos seguidores, morreu queimado, até criança, comido por feras. Leões em Roma. Você sabe esse filme de gladiador que eles colocam os escravos lá para lutar entre si, para espetar? Quem já viu? Filme de gladiador. Coloca na arena de Roma. Aqui veio os cristãos que serviam a Cristo lá, que colocava eles como escravo, virou escravo, e colocava para espetar do povo, e o povo gostava da matança. A morte de Jesus também foi uma morte violenta, e o povo gostava. O povo gostava de sangue, o povo gostava disso, fazer a festa. Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nós ter a salvação da nossa alma. Nós não podemos rejeitar nem abrir mão de uma salvação que foi comprada pelo alto preço. Então vamos levar a sério, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós fazer a oração? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, maravilhoso, glorioso, majestoso é o teu santo nome. Que o Senhor, Pai querido, renova nossas forças. Abre os nossos entendimentos. Derrama sede e fome no nosso coração, na nossa mente, para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. Para que nós venhamos largar os nossos próprios interesses. Pegar o interesse do Evangelho e seguir firme aos passos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Pai querido por essa rica e abençoada oportunidade nessa noite de ouvir a Tua palavra. Pai, eu confesso ao Senhor que esse momento de todo dia, esse momento foi o melhor de todos. Porque aqui, ó Pai querido, nós tiramos um tempo para ouvir a Tua palavra, para entoar louvores ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Continua ministrando essa palavra em cada coração aqui. Continua avivando essa palavra no nosso coração, para que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração. Pai Santo, maravilhoso, glorioso é o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas almas que o Senhor tem libertado. Obrigado, ó Pai querido, pelas pessoas, ó Pai querido, da qual o Senhor tem dado livramento. Obrigado pelos Teus santos anjos que tem enviado pela face da terra para pelejar ao nosso favor. Obrigado, Pai, pelos aqueles livramentos que o Senhor nos dá, que nós nem percebemos, que não passa nem perto do nosso pensamento, mas que nós sabemos que o Senhor está agindo o tempo todo. Obrigado, ó Pai querido, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para a terra, para nos dar a capacidade de discernir do bem e do mal. Obrigado, ó Pai querido, pelo Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá fome e sede,
que nos convenceu de nós participar desse culto. Em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, espalhado por toda a face da terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai querido, por aqueles que ainda não é o teu servo, mas que vai se tornar teu servo, por meio da pregação daqueles que já é o teu servo. Nós agradecemos, Senhor, e derramamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, as tuas bênçãos sobre cada pessoa que aqui está, sabe? Sobre cada familiar. Dá livramento, Pai. Chama, Pai, para a salvação. Envia os teus mensageiros aos nossos parentelos para pregar a tua palavra. Porque a tua palavra é o único canal de salvação da nossa alma. Em nome de Jesus. Pai, o amor de Deus, assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, seja por todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Mas para todos sempre. Amém. Amém. Quem pode dar uma salva de palmas? Irmão, não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém?